Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Abençoado. Quantos são abençoados aqui? Dá uma glória a Deus. Porque até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor te sustentou. Você está iniciando a semana no melhor lugar, que é na casa de Deus, na casa de oração, onde você é edificado, onde você é transformado para viver uma semana maravilhosa em nome de Jesus, amém? E eu gostaria de liberar uma palavra sobre a sua vida, porque eu creio que o Senhor tem uma porção do Espírito sobre você. Tem uma porção do Espírito sobre a sua vida, para que você possa sair daqui cheio de ousadia e autoridade através do Espírito Santo. Quantos creem assim? Diga amém. Então abra comigo em Atos capítulo 4, no verso 31, que diz assim. Coloca aí no telão para nós. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu vou resumir um pouquinho o que está acontecendo aqui. Nesse capítulo, nós vemos Pedro e João, eles tinham acabado de pregar no templo e sido presos. Sim, eles foram presos porque estavam pregando sobre Jesus. E ali, as autoridades falaram para Pedro e João assim: a gente vai soltar vocês, mas vocês vão ter que ficar quietos, calados. Não podem mais falar de Jesus aqui. E é muito lindo, porque nós vemos no capítulo 4, verso 20, que eles dizem assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E vocês podem nos prender quantas vezes quiserem, porque o que nós vimos e ouvimos, nós não vamos deixar de falar para os outros. E aí, depois que eles são soltos, a primeira coisa que Pedro e João faz é ir atrás de irmãos de oração. E aqui nós vemos no verso 23, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado, para que eles se calassem. E sabe o que eles fizeram? Eles não reclamaram, eles não se reuniram com os irmãos para ficar choramingando, blasfemando. Eles se reuniram com os irmãos para orar. E nós vimos aqui no próximo verso: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e oraram.
creia que você está na casa de oração. Você está na casa de oração, onde irmãos de oração e cheios do Espírito Santo estão aqui. Então, em nome de Jesus, eu não sei que você viveu essa semana, mas eu creio que o Espírito Santo, Ele quer te dar ousadia e autoridade para falar sobre Ele aonde você estiver nessa noite. E eu creio que há poder na oração de um justo. Será que você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer: eu creio na unção que está sobre você? Diz para outra pessoa: o Espírito Santo está sobre você. E assim como em Atos, eu creio que nós estamos no lugar certo, na hora certa. Então eu gostaria de iniciar este culto orando com você. Assim como nós cremos no verso 31, que diz que após a oração eles foram cheios de ousadia, cheios de autoridade para vencer qualquer inimigo que venha contra eles para tentar acalá-los. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você, com essa pessoa que está ao seu lado, hoje nós vamos fazer uma oração diferente. Você vai orar por essa pessoa. Você vai abençoar a vida dessa pessoa. Às vezes você não conhece o que ela viveu, o que ela passou, o que ela está sentindo hoje. Mas o Espírito Santo de Deus vai te usar. E você vai encorajar o seu irmão pela fé, através da unção que está sobre você. Igreja do Senhor. Vamos orar? Coloque a mão respeitosamente no seu irmão. Se é a sua família, abrace. Se é um amigo, coloque respeitosamente. E vamos orar uns pelos outros. Comece a orar, igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, cobrimos cada um dos nossos irmãos hoje aqui. Em nome de Jesus. Nós não sabemos aquilo que o Senhor ainda vai realizar, mas sabemos que é uma boa obra. Pai, em nome de Jesus, assim como a Tua palavra diz, que nós, cheios do Espírito Santo, nós recebemos de uma ousadia, de uma intrepidez, de autoridade no Espírito Santo, onde não há lugar para o medo, onde não há lugar para a tristeza, onde não há lugar para a angústia. Senhor, limpa os corações hoje aqui, limpa as mentes, que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, estar preparados para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, com a nossa mente aberta, com os nossos corações preparados para a Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, nós nos desvencilhamos de tudo aquilo que possa nos causar medo, em nome de Jesus. E com ousadia nós queremos Te adorar, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer e declarar que este lugar é casa de oração. É onde o Senhor capacita os escolhidos, capacita os chamados, para que possamos em fé alcançar o reino de Deus, alcançar a glória do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E contra vocês, espíritos malignos que tentam se levantar contra o culto dessa noite, nós te damos uma ordem: pega agora tudo o que é de vocês e bata em retirada, solta este lugar. Esse ambiente é preparado para a glória de Deus. Este lugar vai ser pequeno para a glória de Deus. Oh, em nome de Jesus, nós iremos sentir o toque do Espírito Santo, seremos alcançados pela graça de Deus e cremos, Deus, que o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É nisso que nós acreditamos e confiamos, e queremos nos alegrar como corpo de Cristo na terra, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia. Ele vive, posso tê-lo amanhã, porque
Jesus que vive está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Quantos creem aqui nessa noite que há poder no nome de Jesus? Não, está muito fraco. Se você crê que há poder no nome de Jesus, diga: eu creio. Em nome de Jesus. Eu profetizo nesta noite que Ele irá rasgar os céus aqui e cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Aleluia. Declare: teu poder, principados cairão, autoridade das trevas vem ao chão, espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos Jesus, cantamos Jesus, Jesus, clamamos Jesus, rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Revestidos da armadura e da unção, as portas do inferno não resistirão, espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos Jesus, cantamos Jesus, Jesus, clamamos Jesus, rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão, rasga os céus, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Sai do seu lugar, comece a clamar pelo nome de Jesus.
salvação, libertação. Clame pelo nome de Jesus. Ele já se faz presente aqui. Então não fique com a sua boca fechada. Chame por Ele. Chame por Ele. Jesus, Jesus, chame por Ele. Sim, Jesus. Jesus, 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 clamamos. Jesus, rasga os céus, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, cujo leão rasga os céus, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, por teu reino, por tua glória, cujo leão de Judá. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e
os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te toco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Seja entronizado em meus louvores. Esta próxima canção que nós vamos cantar agora, ela fala sobre uma entrega sincera de alguém que reconhece que precisa de Deus. Eu não sei qual é a área da sua vida que apresenta rachaduras nesta noite, mas esse é o seu momento com Deus. Então eu gostaria que nesse breve momento você pudesse falar com o Senhor. Qual área da sua vida que apresenta essas rachaduras? Que você possa crer nesta noite que o Senhor, Ele irá pegar todos esses pedaços e Ele irá reconstruir em nome de Jesus. Então creia, porque a obra que o Senhor começou, Ele é fiel para completar. Quantos creem nisso? Aleluia. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz.
Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz, me refaz, me refaz, Senhor Jesus, me refaz, me refaz, me ensina a ser como Tu és, Jesus. Declare, me refaz, me refaz. Quebra o vaso e faz de novo. Me refaz, me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a Tua. Oleiro, me refaz. Diga isso pra Ele. Oleiro, me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo, oh Deus. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Declare, me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Me refaz, me refaz, me refaz. Nos refaz, Senhor, me refaz. Nós reconhecemos, Deus. Me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Ainda que dor, quero ser mudado. Ainda que dor, quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, quero ser mudado. Ainda que dor, quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, quero ser curado. Ainda que dor, eu quero ser Senhor Jesus. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado, Deus. Que seja o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Me refaz, me refaz. Nos refaz, Senhor. Me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Declare isso pra Ele. Me refaz.
refaz, Senhor, me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Feche seus olhos nesta noite e comece a falar com o Senhor. Comece a apresentar ao Senhor as suas rachaduras. Esse é o momento de entrega. Então faça a sua entrega mais sincera diante do Senhor. Muitas vezes nós queremos esconder de Deus as rachaduras da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Mas eu te falo nessa noite, não se preocupe. Confie no Senhor. Porque Deus, Ele não desampara um vaso quebrado. Deus, Ele pega esse vaso e Ele refaz. Deus, Ele pega esse vaso e Ele reconstrói. Ele pega pedaço por pedaço e Ele restitui. Só que para Deus fazer isso, Ele só vai poder fazer se você for sincero, se você for honesto com Ele. Ele não vai fazer se você estiver fingindo que está tudo bem. O Senhor, Ele vai fazer a partir do momento que você reconhecer que você precisa do Senhor. E vou falar uma coisa para vocês, amados. O processo, ele dói. O processo, ele é doloroso. Mas ele gera transformação. Então, a partir do momento que você entregar ao Senhor os seus pedaços, a partir do momento que você entregar ao Senhor aqueles montes de pedaços que estão ali destruídos, e muitas vezes a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, e você fala: Senhor, eu entrego diante de Ti, porque a partir de agora eu não consigo mais. O Senhor, Ele vai pegar um por um e Ele vai fazer de novo. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Diga um amém bem forte. Então saia daqui crendo que o Senhor, Ele está te fazendo de novo. E se você crê nisso, declare: eu quero ser Senhor amado, como um vaso, como quebra minha vida, quebra minha. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como Tu queres, como Tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e nosso vaso, e eu vaso. Quebra, Senhor, quebra minha vida e faz, me faça. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Me refaz, me refaz, me refaz, me refaz, Senhor, me refaz, Jesus, me refaz, me ensina
tu és Jesus. Para acabar, só vocês. Me refaz. Nos ensina a ser como tu és, Senhor. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Aleluia, aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. E com esta mesma unção, amados, eu quero convidar a igreja a estarmos fazendo a leitura do decreto para o ano de 2026. Já passamos 30 dias. Eu creio que o Senhor já tem operado aqui em algumas vidas, em algumas casas, em algumas famílias, mas tem muito mais para transcorrermos durante este ano. E eu gostaria de convidá-los a ler junto comigo em nome de Jesus. Amém? Diz assim: 2026 é para nós um ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca, que alcançará nossas casas, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões. Em nome de Jesus, pessoas serão curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do seu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelos medos, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonias e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo alcançar em dias, semanas, meses e anos. Este é o ano onde plantaremos muitos e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aplauda ao nosso Deus, aleluias, aleluia Jesus, aleluias.
Eu vou ler a primeira parte e os irmãos contemplam com a segunda parte. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Mais uma vez, bem forte. 2026, o ano da presença. Aleluias, aplaudam ao Senhor. Amém. Pode se sentar. Cristã, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pela live, que a palavra do Senhor possa te alcançar aonde quer que você esteja. Amém? Bom, queridos, o nosso pastor foi ministrar hoje em Atibaia, mas no próximo domingo ele estará aqui juntamente para o culto de Santa Ceia. Amém? Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, uma mensagem bem conhecida e que me lembra sempre uma frase que o nosso pastor sempre nos diz, que a semente que sai da nossa mão jamais sairá da nossa vida. Você pode repetir isso para a pessoa do seu lado? A semente que sai da sua mão jamais sairá da sua vida. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém? Isso nos garante que a colheita ela é garantida. Porque o Senhor que dá a semente, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas você já parou para perceber que se nós abrimos a mão para colher, nós também precisamos abrir a mão para plantar, para semear? Porque muitas vezes nós só queremos colher, né? Humanamente, muitas vezes nós só queremos colher, mas não queremos abrir a mão para plantar. Mas a colheita ela só vem quando a semente vai. Repete isso comigo. A colheita só vem quando a semente vai. Porque Deus ele não pode liberar uma colheita se nós não entregamos a semente. Quem já passou por isso? Quem muitas vezes precisou plantar para receber a colheita, para receber o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Lembra de Ana? Ana, ela tinha uma semente que ela entregou, que foi Samuel. Entregou Samuel, o Senhor entregou a 5 filhos. O Senhor a retribuiu com 5 filhos. Porque uma semente, ela cabe na nossa mão, mas uma colheita não cabe nas 2 mãos. Porque a colheita ela sempre será maior do que a semente. Isso eu posso contar como um caso, se o Everaldo me permite, que eu gosto de usar muito o meu testemunho de vida, né? Sempre assim, alguns meses o nosso pastor envia uma mensagem para a liderança, quando precisa completar algum valor, né, para o aluguel da igreja. E no começo do mês ele enviou o valor para a liderança e eu, de prontidão, enviei o valor que foi proposto para contribuir para o aluguel da igreja. E sempre eu entrego com alegria, porque eu falo para o Senhor, eu quero fazer parte deste reino. E quem me acompanha de perto sabe que janeiro para mim está sendo um mês de cura. Eu tenho passado por vários especialistas, sendo acompanhado toda a semana. E na semana passada, no domingo retrasado, eu estava aqui com muita dor.
E aí até falei com a Celina, ela estava me perguntando como eu estava. E eu falando para ela, Celina, eu estou com muita dor, não estou me sentindo muito bem. E ela até me deu umas dicas. Hora que você sair do culto, você vai na farmácia, compra tal remédio, que amanhã você vai acordar melhor. Que amanhã você vai acordar bem. E aí então, recebi aquela dica dela, tudo bem, fiquei aqui no culto. E o pastor estava orando aqui no final. O Everaldo foi até mim e me entregou uma semente. E ele me falou, essa semente para você ir comer uma pizza. Mas ele nem imaginava que era o que eu precisava para o remédio. Às vezes eu até me emociono porque o Senhor, Ele permite passarmos por certas situações para que possamos ver que Ele tem cuidado de nós em cada detalhe. Ele tem cuidado e suprido. Então o Senhor, Ele permite que passamos e muitas vezes não entendemos o porquê. Mas existe um propósito para todas as coisas. Vocês lembram do menino dos 5 pães? Na multiplicação? Vocês sabem por que ele não comeu os pães? Primeiro, porque ele sabia que aqueles pães eram uma semente. E assim que ele entregou a semente, os 5 pães, o Senhor o retribuiu com 12 cestos, que alimentou a multidão. E segundo, ele se lembrou da oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos ensina a oração, ela começa como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Aquele menino, ele sabia que o pão não era dele, mas o pão era nosso. E a partir do momento que nós compreendemos a compartilhar o pão, também vamos compartilhar o Pai. Porque a oração, ela começa com o Pai Nosso. Jesus nos ensinou, Ele ensinou compartilhando o Pai. Porque o segredo não é quem tem o pão, mas o segredo é quem tem o Pai. Porque quando nós temos o Pai, Ele vai cuidar, Ele vai suprir em todas as áreas da nossa vida. Pode chamar o louvor? É que eles querem tocar desde o início da canção. Pode subir então. Então eu não sei nesta noite qual é a semente que o Senhor colocou no seu coração para plantar. Assim como Ana, ela plantou. Assim como esse menino. Eu desafio você nessa noite a levantar a sua mão, a pegar um envelope, a colocar diante do Senhor uma semente, crendo que ainda este mês você vai receber aquilo que você tem buscado da parte do Senhor. Amém? Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê
A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Vamos nos levantar. Neste momento, feche os seus olhos. Coloca diante do Senhor 3 pedidos. Aquilo que você precisa durante essa semana, durante esse mês. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz que a partir do momento que nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta diante do Senhor, nós podemos fazer prova do Senhor. E neste momento nós colocamos esses pedidos diante de Ti, crendo, Senhor, que virá a resposta. Nós cremos, Senhor, que ainda essa semana, que ainda este mês, tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, tudo aquilo que nós buscamos, porque nós abrimos a nossa mão, nós abrimos hoje para semear, crendo na colheita que virá, e nós tomamos posse em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, cada semente que foi implantada neste altar, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Boa noite, igreja amada. Assim como a Joyce já falou, nosso pastor hoje está ministrando em uma outra igreja. Ele recebeu o convite para estar ministrando nesta igreja. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Michele. Estou nesta igreja já há 31 anos, né? Eu tenho que ir mudando os anos aqui. Me converti nesta igreja com meus 16 anos. Minha família faz parte desta igreja. O meu marido é o pastor Daniel. Minhas filhas são a Amanda e a Renata. Alguns já conhecem. Amém? Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez. Eu gostaria de saber se tem alguém hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, irmã. Como que é o nome da senhora? Maria? Seja bem-vinda, Maria. Sinta-se amada por essa igreja, amém? Mais alguém pela primeira vez? Nome? Alexandre? Cláudia? Alice? Alice, Cláudia e Alice, Deus abençoe vocês, muito bem-vindos aqui, que vocês recebam a palavra que vai ser ministrada, amém? Independente de qual é o vaso, a unção provém de Deus e não de nós mesmos, amém? Então que você seja impactado pela palavra que será ministrada deste altar nesta noite. Eu quero aqui registrar o aniversário do Anderson Mateus, né? Para quem não conhece, o Mateuzinho do som, o eterno Mateuzinho, está lá em cima. Foi aniversário dele essa semana. Mais alguém fez aniversário essa semana? Não? Amém. A gente já está entrando em fevereiro, dia 1º de fevereiro, né? Existe um aceleramento aí dos dias. E nós temos que aprender a contar os nossos dias, assim como diz a palavra de Deus. Amém? Antes de irmos para a palavra, eu preciso dar um recado. A pastora Janaína esteve aqui no culto de domingo passado, fazendo um chamado à igreja, e eu quero reforçar esse chamado a todos aqui deste ministério. Todas as segundas-feiras, às 19h30, estamos tendo aqui oração. Então, se você quer aprender a orar, se você quer orar em comunhão com outros irmãos, esteja aqui amanhã às 19h30 para orar. No ano passado, esse trabalho iniciou somente com mulheres, mas agora está sendo estendido a toda a igreja, amém? Onde estão os homens de oração? Os sacerdotes que precisam apresentar a sua casa diante de Deus. Amém. Se levante, homens, em oração para buscar a Deus pela sua casa, pela sua família, e as mulheres como intercessoras da casa. Então, reforço esse convite e peço que vocês
venham, estejam aqui amanhã às 19h30. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Antes de lermos a palavra, eu gostaria de mais uma vez fazer uma oração junto com vocês. Peço que fechem os olhos, curvem a cabeça. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra será ministrada. E é ela que esmiuça a penha. É ela que quebra todo o coração endurecido. Que o Teu Espírito se mova com liberdade neste lugar. Que o Teu Espírito flua, tocando a vida de cada pessoa aqui nesta noite. A começar em mim, Senhor, quebra corações. A começar em mim, ministra, Pai. A começar sobre a minha vida, que exista a manifestação do Teu poder, da Tua palavra. A começar em minha vida, Deus, que a Tua palavra crie raízes. Olha para este povo, Pai, e que todos saiam daqui edificados e fortalecidos pelo Senhor, pela força do Teu poder. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, que a Tua vontade é que seja feita neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Isaías 55, a partir do versículo 8. A palavra de Deus diz assim, eu vou acompanhar no telão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pode voltar, por favor, eu estou repetindo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos e os caminhos de quem não são parecidos com os nossos? Do próprio Deus. Amém? Eu gostaria que vocês gravassem isso no início deste culto. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. No início dessa ministração, eu pergunto a cada um de vocês, pergunto para mim também, quem aqui já recebeu um não como resposta de oração? Quem aqui já teve a experiência de não ter uma oração respondida? Eu acredito que muitos de nós já passamos por situações assim. E quando situações como estas vêm sobre as nossas vidas, nós passamos a questionar a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Nós passamos a questionar por que Deus? Por que não? A verdade é que nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus e dizemos, Deus, que seja feita a Tua vontade. Mas quando a vontade de Deus é feita, nós como crianças mimadas, como filhos mimados, esperneamos e gritamos, por que Deus? Por que o Senhor não fez segundo o que eu orei? Por que o Senhor não agiu da forma como eu queria que agisse? Por que o Senhor não deu aquilo que eu queria que o Senhor me desse? A verdade é que você, meu irmão, você, minha irmã, nós estamos aqui não para buscar favores de Deus, mas sim para receber a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E a pergunta que deve estar em nosso coração não é porque Deus não nos dá aquilo que pedimos, mas sim porque ainda não estamos preparados para receber
algumas coisas que temos colocado diante de Deus. Eu começo a dizer para você que o não de Deus também gera. O não de Deus também cumpre propósito. O não de Deus também é abençoador. O não de Deus também é confrontador. O não de Deus também é a ação da soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Devemos parar de questionar o porquê não e passar a nos perguntar se nós estamos preparados para receber aquilo que estamos pedindo ao Senhor. Se nós estamos preparados para receber o não de Deus. A palavra que nós lemos diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Os caminhos pelos quais nós temos andado são caminhos dados por Deus para que sigamos. Os pensamentos que temos tido, as atitudes, as ações que temos tido, são ações, atitudes dadas por Deus para que façamos? Ou nós estamos agindo de acordo com os nossos próprios interesses? Ou nós estamos agindo de acordo com as nossas próprias vontades? E eu sinto dizer a cada um de vocês que na maior parte das vezes nós estamos agindo segundo a nossa vontade. Mas Deus não opera no nosso querer. Ele é soberano, lembra? Ele é soberano. Ele é soberano em tudo que faz. A palavra de Deus diz que Ele é bom e sabe o que nós precisamos. A palavra de Deus diz que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão por todos os dias da nossa vida. E essa bondade e fidelidade é independente se Ele dá aquilo que nós estamos pedindo ou não. Amém? O não de Deus gera. Se você ainda não ouviu o meu testemunho, o testemunho do Daniel, em relação aos nossos filhos, eu oriento você, eu não vou repetir aqui porque muitos já ouviram, mas eu oriento você que, veja lá, existe um cumprimento de propósito, de querer de Deus, no não de Deus. Existe um cumprimento de propósito, quando Deus muitas vezes não dá aquilo que você está pedindo. Deixa eu fazer uma pergunta para que vocês reflitam. A cura é para todos? Sim, a cura é para todos. Mas Deus cura todos? Não. A principal obra que Ele fez por nossas vidas é a obra da salvação, e nós precisamos entender isso. E nós precisamos permanecer fiéis, porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer fiel até o fim herdará a vida eterna, herdará a coroa que o Senhor dará a cada um. Nós precisamos entender que nós não frequentamos uma igreja, nós não vimos a um culto para receber do Senhor uma bênção. Nós vimos ao culto para entregar ao Senhor a nossa adoração, para entregar ao Senhor a nossa vida. E porque entregamos ao Senhor a nossa adoração, a nossa vida, Ele nos devolve a sua presença. E a presença do Senhor é suficiente para cada um de nós. Se nós formos olhar o que a Bíblia diz, nós vemos vários nãos na Bíblia. E um dos principais foi o não para o próprio Jesus. O que Ele fez lá no Calvário? Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Por 3 vezes Ele orou: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas o cálice não foi afastado. Por quê? Porque este não gerou a minha salvação e a sua salvação. Se Deus tivesse dito sim a Jesus, nós não estaríamos aqui confessando o nome do Senhor como nosso Salvador. Se Deus tivesse dito sim ao seu Filho,
O propósito não teria se cumprido sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que propósito? O propósito da salvação, aqui eu estou falando. Mas é claro que também existem outros propósitos que precisam ser cumpridos sobre a minha vida e sobre a sua. E para que este propósito se cumpra, nós precisamos simplesmente nos entregar diante do seu altar. Nós precisamos simplesmente, em obediência ao Senhor, nos colocar diante do altar e dizer, Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Imagina Deus te respondendo, pois é, a minha vontade é contrária à sua. Qual seria a sua reação? Nós vemos que quando uma pessoa recebe o não de Deus, pode acontecer duas coisas. Uma, ela pode se render e dizer, Senhor, eis-me aqui, que a tua vontade se cumpra, eu quero obedecer até o fim, eu quero me entregar completamente ao Senhor, eu quero entregar a ti a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ser, eu quero que a tua vontade se cumpra em mim, amém? E isso é o que deve acontecer. Mas muitas vezes, quando uma pessoa recebe o não de Deus, o que ela faz é tem uma rebelião contra Deus. Se rebela contra Deus. Causa uma rebelião contra Deus. Obrigada pela ajuda, que a língua travou. Se rebela contra Deus. Simplesmente se põe numa posição de uma pessoa que afronta Deus e diz, Deus, eu sou teu servo, eu sou tua filha, eu sou teu filho, por que não? Por que não? Essa é a postura de um filho que diz ser adorador de Deus? Essa é a postura de uma pessoa que diz que toda a sua vida está entregue ao Senhor? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Você já parou para pensar que o querer de Deus sobre a sua vida é maior, é melhor, é superior do que a sua vontade? Você já parou para pensar que o querer de Deus sobre a sua vida é maior e melhor do que aquilo que você está achando, acreditando que é bom para você? Você já parou para pensar que o querer de Deus sobre a sua vida vai destravar o sobrenatural sobre você e fazer com que algo milagroso aconteça? Cantamos há pouco a música, a resposta é que eu vivo de milagres. Eu não sei se você conhece o testemunho da pastora Eichla. Ela perdeu o seu filho. Ela orou por muitos dias pela cura do seu filho, mas essa cura não veio. Essa cura não aconteceu. Ela poderia ter se rebelado contra Deus e dito, Senhor, te servi até hoje, mas hoje eu não vou mais te servir, porque o Senhor não ouviu a minha oração, porque o Senhor não ouviu o clamor dos meus lábios, a dor do meu coração. Mas ela se posicionou de uma forma diferente. O que ela declarou foi o que o livro de Jó declara: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não importa se é na doença, não importa se é na enfermidade, não importa se é no meio ao luto, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e o querer dele destrava o sobrenatural. O filho dela não foi curado, veio luto, ele faleceu, mas ela declara: o milagre sou eu. Ela declara: o milagre sou eu. Se a resposta da sua oração não está sendo sim, está sendo não, você declara: o milagre sou eu, porque Deus sabe de todas as coisas. E se a resposta é não, é porque sobre a minha vida virá o maior, o melhor, o superior. Virá o maior, o melhor, o superior de Deus. Aquilo que nós achamos que completa a nossa vida não é nada comparado àquilo que Deus dá a você.
Aquilo que nós achamos que completa a nossa alma, não é nada comparado ao que o Senhor pode entregar à sua vida. E eu não estou falando aqui de bens financeiros, eu não estou falando aqui de bênçãos materiais, eu estou falando aqui do que é sobrenatural. Você está numa igreja que professa a fé cristã, e aonde se professa a fé cristã, se declara a soberania de Deus e o agir sobrenatural que Ele pode fazer. Só que muitas vezes esse agir sobrenatural não está atrelado aos nossos pensamentos, não está atrelado aos nossos achos, não está atrelado àquilo que nós acreditamos ser o melhor para as nossas vidas. Se é dessa forma, como devemos agir? Confia, entrega, descansa, espera, porque dele vem a resposta, porque dele vem o cuidado, porque dele vem a proteção, a provisão, não da maneira como você quer, mas da maneira como ele quer. Basta você se render, basta você se entregar. Existem pessoas com o coração aflito por não estar recebendo aquilo que está colocando diante de Deus. Mas a palavra do Senhor para você é: aquieta. Aquieta, porque eu estou agindo ao seu favor. Aquieta, porque existe o meu presente guardado para você. Você não confia? Você não confia que o nosso Deus é um Deus galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam? O presente vem, o galardão vem, a promessa é cumprida, não da maneira como você quer que seja, mas da maneira como Ele quer para a sua vida. E quando nós nos posicionamos de uma forma errada, de uma forma a confrontar Deus, a recusar o seu não, e agimos na nossa própria força: ah, meu irmão, minha irmã, você está traindo sobre a sua vida o que não é bênção, o que é maldição. Então tome muito cuidado para não trazer sobre a sua vida algo que Deus não te deu. Algo que Deus não te entregou. Algo que Deus não liberou sobre a sua vida. Descansa, espera, confia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, tem coisas que nós não entendemos. O que é do céu é soberano, o que é do céu é grandioso, o que é do céu é poderoso, o que é do céu é algo sobrenatural, e muitas vezes nós não entendemos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem do céu e não retornam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Olha o que esse versículo está falando. Está falando de uma produção de frutos, de sementes para o semeador. Tudo que acontece na nossa vida é para honrar a Deus. Tudo que acontece na nossa vida é para glorificar a Deus. Ai de nós que pensamos que é para nós mesmos. Tudo aquilo que vem de Deus para nós é para abençoar a vida de outras pessoas. É para fazer transbordar sobre a vida de outras pessoas. Tudo que vem de Deus sobre as nossas vidas é para que as pessoas olhem para nós e vejam a manifestação do amor, do cuidado de Deus. Abra a Bíblia em Isaías 41, 20. Abra aqui para eu ver se é isso. É isso mesmo. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, o Santo de Israel o criou. O não, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. É a mão de Deus, é a proteção de Deus, é o cuidado de Deus. Espera, espera. Entra no gozo do Senhor, entra no descanso do Senhor, confia. No início deste ano eu estava buscando de Deus uma palavra para a minha vida,
para este ano, porque muitas vezes nós nos sentimos tão perdidos, né? Tão sem saber o que fazer. E a palavra de Deus para mim foi: confia. Para você eu digo também: confia. É melhor confiar, para que todos vejam, saibam e considerem que a mão do Senhor fez. Quando é na sua própria força existe limite, mas quando é na força de Deus é sobrenatural. O limite não é estabelecido. O limite não é estabelecido. Quando é na força de Deus, é Ele que entra na guerra. É Ele que faz com que tudo quanto nós precisamos venha sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram experiências de não ter uma oração respondida. Eu me lembro que quando eu comecei na igreja, a dona Cida orava tanto por uma questão. Demorou anos, não foi, dona Cida? Para receber a resposta. Às vezes o não é definitivo. Às vezes o não é ainda não. Às vezes o não é aguarda. Às vezes o não realmente é definitivo. Mas quando é definitivo, entenda, existe o sobrenatural de Deus. Eu vou contar algo para vocês. Eu disse aqui que para que vocês olhem o testemunho da minha vida, da minha casa, da minha família, em relação à vida das minhas filhas. Durante muito tempo, para quem não sabe, né, a Amanda e a Renata vieram para nós por via de adoção. Elas foram adotadas. Só vou falar essa parte, aí depois o restante vocês ouvem lá. Mas mesmo depois que a adoção aconteceu, eu passei a orar. Quem aqui crê no Deus do impossível? Eu também creio. Creio fortemente, creio com todas as minhas convicções. Mas eu passei a orar dia após dia, todo momento, todo segundo. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus de milagres. Eu creio que o Senhor é o Deus soberano, pode todas as coisas. Eu consagro a Ti, Senhor, o meu útero, para que seja gerado. Eu consagro a Ti, Senhor. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai cumprir a Tua promessa, porque o Senhor é Deus do impossível. Orei isso muitas vezes, incontáveis vezes. Eu não sei dizer quantas vezes, foram muitas. Muitas vezes, muitas. Todos os dias eu orava. Mas um dia eu orei. E a resposta de Deus foi imediata ao meu coração. Eu orei: Deus, eu declaro, pela última vez eu orei. Deus, eu declaro a Tua promessa sobre a minha vida. Eu consagro a Ti o meu útero. Eu consagro que será gerado. Eu consagro que o Senhor é o Deus do impossível e fará. E a resposta de Deus para a minha vida naquele dia foi diferente. A resposta de Deus naquele dia foi: você consagrou, não consagrou? Se você consagrou, é meu. E eu faço o que eu quero. Aquilo foi um choque para mim. Porque eu estava declarando simplesmente porque eu acreditava no Deus do impossível. Mas eu nunca havia parado para pensar que aquela não era a vontade de Deus para a minha vida. Mas no dia que Ele falou isso ao meu coração, ficou claro que aquela não era a vontade de Deus para a minha vida. Aquela não era a vontade de Deus para a minha vida. Em uma das ministrações que eu fiz aqui, eu contei a respeito da história da adoção e falei que essa adoção foi para que se cumprisse um propósito sobre a vida da Amanda e sobre a vida da Renata. E quem me conhece sabe que eu sou intensa. Eu sou intensa em tudo. E como mãe eu sou muito intensa. Muito. Por que você fez isso, irmão? É um pigarro. Eu sou intensa. Eu sou intensa na minha busca a Deus. Eu sou intensa na minha família. Eu sou intensa naquilo que eu estudo, no meu trabalho. Enfim, eu sou intensa. Deus me fez assim, me formou assim. E da mesma forma eu orava com intensidade. Até que Deus falou isso ao meu coração e eu pude entender.
Não era o plano de Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Provérbios. Provérbios 16. Versículo 9. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui mais uma vez a palavra de Deus fala da soberania que Ele tem sobre as nossas vidas e nós precisamos entender isso. Meu irmão, minha irmã, eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei o que você tem apresentado diante de Deus, eu não sei qual é a sua oração, mas confia porque o Senhor é quem dirige os passos de todos. Não se coloque diante de Deus para afrontá-lo. Confia. A palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todo o seu caminho e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes. Você sabe o que é um estribo? Quem sabe? Cadê o Chico? O Chico não está aqui hoje. O estribo é onde você... Me ajuda aí, pezão. Você põe o pé para subir no cavalo. É o apoio para subir no cavalo, certo? É o apoio. Não te estribes. Não se apoie no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece a Deus quando for sim. Reconhece a Deus quando for não. Reconhece a Deus quando Ele cumprir a tua oração. Reconhece a Deus quando Ele não cumprir a sua oração. Reconhece a Deus quando Ele der o que você está pedindo. Mas reconhece-o também quando Ele não der. Porque Ele é soberano em tudo. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Deus tem algo diferente para você. Simplesmente entrega e confia ao Senhor. Confia no Senhor. Não passe a andar segundo a sua própria vontade. O não de Deus não é negação, é direcionamento. Você pode entender isso? O não de Deus é direcionamento para a sua vida. Se o teu negócio não deu certo, Deus coloca isso diante de Deus. É direcionamento para a sua vida. Tem muitas pessoas aqui que se enriquecer, perde o seu casamento, perde a sua esposa, perde o seu marido. Vocês já pararam para pensar nisso? Se Deus te der o que você pede, como vai estar o seu coração? De que forma vai estar no seu coração? Se Deus te der o que você está pedindo, como você vai reagir a essa resposta? Eu vou contar algo simples que aconteceu aqui, mas muitos têm pedidos muito grandes, né? Mas nesse caso, um rapaz pediu um carro ao Senhor. Senhor, eu quero um carro, porque se o Senhor me der esse carro, eu vou abençoar a tua igreja, eu vou dar carona para os irmãos, eu vou trabalhar na obra, eu vou buscar, eu vou entregar a cesta básica. E ele recebeu o carro. Ele recebeu esse carro. E sabe para onde ele foi? Rodar o lago, para a balada. O que ele consagrou ao Senhor, o que ele tinha prometido ao Senhor, ele simplesmente arrancou pela atitude do seu coração. Eu me lembro de uma situação em que uma pessoa repetidamente estava passando por crise financeira. Ela entrou num ciclo. Ela entrava, saía, entrava, saía. Um dia ela pegou e... Michele, você não consegue me ajudar? Estou precisando muito, preciso pagar essas contas e tal. E eu sabia que era um ciclo vicioso, que ela ia sair e entrar novamente daquela situação, da crise financeira. E eu coloquei diante de Deus.
Deus, a fulana pediu isso. Eu sei o que ela vai fazer, mas o meu coração tá mole. Então eu vou dar o que ela pediu. Eu vou dar o que ela pediu. E isso foi de madrugada. E aí veio uma palavra de Deus ao meu coração. Você dê o que ela pediu, mas diga a ela para cumprir o que ela prometeu. E eu fui. No dia seguinte, fulana, o que você pediu, tô te dando. Mas Deus falou ao meu coração para te falar que é para você cumprir o que você prometeu. Eu me lembro claramente da face dela. E ela falou assim, eu vou cumprir sim, eu vou cumprir. Mas ela não cumpriu, irmãos. Ela não cumpriu. Nós precisamos olhar para o nosso coração e entender se nós estamos diante de Deus pelo que Ele pode nos dar ou por aquilo que Ele é. Nós precisamos olhar para o nosso coração e entender se nós estamos agindo com rebeldia diante de Deus, nos rebelando diante de Deus pela resposta não, ou se nós estamos confiando, não indo pelo nosso próprio entendimento, mas confiando e reconhecendo que Ele é soberano em todos os nossos caminhos. O coração do homem, ele planeja o seu caminho, assim como nós lemos no versículo de Provérbios. Deus vê além do agora. Você vê o agora, você está pedindo o que você quer agora. Mas Deus vê além, Ele sabe do que você precisa. A Bíblia fala a respeito disso. Deus sabe do que nós precisamos. O não de Deus, Ele protege do que ainda não enxergamos. O não redireciona para o propósito correto. A promessa da oração não é automática. A palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tudo o que vocês pedirem em oração, crede que recebeste e tê-lo-eis, não é? Não é? E aí eu estou falando que Deus pode te dar um não. Não é contraditório? O que vocês acham? Deus pode sim ouvir as respostas da nossa oração, mas das nossas orações que estão alinhadas à vontade dEle. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas quando você está alinhado com Deus, você reconhece a sua vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você espera e confia na vontade de Deus. A Bíblia não se contradiz, ela se completa. O texto não ensina que oração é imposição, ensina que oração é fé, é confiança, é alinhamento. Quando nós oramos a Deus, nós oramos com fé, com confiança. Amém? Fé não é impor a vontade, é confiar na soberania. Assim como Jesus fez por 3 vezes. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Ele confiou. Ele orou com fé. Ele esperou. Mas a vontade de Deus era que aquilo fosse cumprido. O cálice não foi afastado. A Bíblia relata também que o apóstolo Paulo orou por 3 vezes, para que não se ensoberbecesse. A Bíblia diz que foi colocado sobre a vida de Paulo um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes para que Deus afastasse esse espinho. Mas assim não foi feito. Meu irmão, se a resposta for não para você, permanece fiel. Se a resposta for não para você, confie e espera, porque o melhor vai vir. Se a resposta for não para você, se posiciona diante de Deus e diga: Deus, eu não sei por que não, mas eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas. O não de Deus, Ele trabalha primeiro em nós, porque quando nós recebemos o não, existe um quebrar do nosso ego, existe um quebrar do nosso orgulho. Quando nós recebemos o não, existe um quebrar da altivez que está sobre as nossas vidas. A canção, aquela nova que vocês cantaram, né? Fala a respeito disso. Me refaz. Eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Isso é ser um vaso nas mãos do oleiro. O não com certeza vai doer, meu irmão. Assim como doeu em mim.
nessa história que eu contei. O não, com certeza, vai fazer com que o seu coração seja moído. Mas confia, porque o mais Ele fará. Tudo Ele fará. Ele é soberano em todas as coisas. Antes de Deus gerar algo através de nós, Ele gera algo dentro de nós, para que todos vejam, saibam e considerem que a mão de Deus fez isso. Antes de Deus gerar algo visível, Ele gera primeiro em nosso coração, para que todos vejam, saibam e considerem que a mão do Senhor fez isso. O não revela a soberania de Deus. O não revela a soberania de Deus. Na época que Jesus andou nesta terra, esteve nessa terra, muitos milagres foram vistos, não é? Muitos milagres aconteceram, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Houve ressurreição, como por exemplo a ressurreição de Lázaro. Mas não foram todos. Por quê? Porque havia soberania de Deus. Jesus agiu segundo o propósito de Deus nesta terra. Amém. Nosso propósito é de permanecer fiéis a Deus, amém? Nosso propósito não é de fazer birra para Deus e dizer: Deus, se o Senhor não me der, eu não vou mais na igreja. Deus, se o Senhor não me der, eu não vou mais te servir. Deus, se o Senhor não me der, eu não vou mais buscar em oração a tua face. Eu conheço pessoas que deixaram de orar porque não viram a resposta da sua oração. Mas como eu disse, a resposta da oração é o milagre em nós. A resposta da oração é o que Deus pode fazer em nós. Por exemplo, a respeito do luto, a Bíblia diz que é melhor que haja luto do que alegria. Porque o luto melhora o coração. E é fato. O luto melhora o nosso coração. Quando nós passamos por um luto, nós passamos a olhar para dentro de nós e enxergar o quanto miseráveis nós somos, o quanto pecadores nós somos, o quanto indignos nós somos. Deus nos fez para viver nesta terra, sendo seus filhos, sendo sacerdotes. Deus nos fez para viver nesta terra, para a manifestação da sua glória, do seu poder. E nós muitas vezes temos recusados e agido como filhos birrentos, agido como filhos rebeldes, agido como filhos que não conhecem o Deus ao qual está servindo. Se nós conhecêssemos o Deus ao qual nós estamos servindo, nós deixaríamos de questionar a Deus e passaríamos simplesmente a obedecer. Passaríamos simplesmente a nos colocar diante de Deus em posição de obediência. Meu irmão, o não é castigo. É manifestação de amor, é cuidado. Gerar vai além do que os nossos olhos podem ver. Eu não sei em que área da sua vida você está se sentindo paralisado. Eu não sei em que área da sua vida você está agindo você está sentindo que Deus não está agindo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está pensando que Deus não está vendo. Eu quero te dar uma palavra deste altar nesta noite. Deus vê. O céu vê. O céu vê cada palavra, o céu vê cada atitude. Deus vê cada pensamento. Deus vê cada sentimento. E eu quero profetizar que Ele está liberando sobre a sua vida aquilo que você precisa. Não aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Não aquilo que você quer, que você acha que é necessário, mas aquilo que você precisa. Eu quero declarar que sobre a sua vida existe um novo tempo sendo iniciado. Sobre a sua vida existe um novo tempo. Um tempo em que o choro é deixado para que você se revista de alegria, de voz de louvor, de gratidão a Deus.
Eu quero declarar em nome de Jesus que sobre a sua vida, seus lábios não se abrirão mais para reclamar. Olhe para a sua vida, olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para o seu trabalho, olhe para todas as coisas que você tem e seja grato. Porque Deus não está te castigando, Ele está te orientando, Ele está te ensinando. Deus não está se recusando a entregar aquilo que você quer. Ele está simplesmente alinhando a sua vida ao seu propósito. Ele está simplesmente alinhando a sua vida àquilo que é soberano, aquilo que vem do céu para a sua vida. O que vem desta terra é natural, mas o que vem do céu é sobrenatural. Quando o seu relacionamento vier, vai ser um relacionamento sobrenatural. Quando a sua formação vier, vai ser algo sobrenatural. Quando você tiver o seu negócio, vai ser algo sobrenatural. Deus vai agir. Deus vai agir. Não da maneira como você pensa, não da maneira como você planejou, mas da maneira como Ele quer. E só para encerrar, muitas vezes o não é definitivo, como eu disse. Muitas vezes o não é não agora. Sabe por quê? Quem aqui tem filho? Quando seu filho tinha, 9 anos de idade, se ele chegasse para você e falasse assim: mãe, pai, eu quero dirigir o carro, você iria dar para ele? Me digam. Por que não? Porque não era a hora. Porque ele não tinha maturidade para isso. Mas aí seu filho foi lá, estudou, tirou a carta, está dirigindo, tá beleza. Aí, pai, eu quero dirigir seu carro. Sim. Certo? Porque o tempo da maturidade chegou. Existem coisas que nós colocamos diante de Deus e falamos: Deus, eu quero. E Deus ainda diz: não é a hora. Porque não existe maturidade para que você receba isso. A palavra de Deus diz que não se põe vinho novo em odre velha. Porque o vinho novo vai estourar o odre velho. Para recebermos algumas coisas da parte de Deus, é necessário com que haja uma mudança de mentalidade. É necessário que haja mudanças nas nossas vidas. E com essas mudanças, nós somos capazes de receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você consegue entender isso? Existem coisas que são necessárias tirarmos da nossa vida. Existem coisas que são necessárias mudarmos na nossa vida. Existem palavras que não cabem mais àquele que é filho de Deus. Existem atitudes que não cabem mais a uma mulher que serve a Deus, a um homem que serve a Deus. Existem questões, situações que não cabem mais àquele que manifesta a glória de Deus nessa terra. Então tira, lança fora, se coloca diante de Deus, para que exista sobre a sua vida o transbordar da unção, para que exista sobre a sua vida o derramar do vinho novo, para que exista sobre a sua vida a manifestação daquilo que Deus quer para você. Vocês estão comigo? Conseguem entender que o não de Deus não é para te castigar, e sim para te abençoar? Levante suas mãos e diga assim: Senhor, eu entendo que o teu não sobre a minha vida é abençoador. Eu, em nome de Jesus, me coloco diante de ti. Quero viver os teus planos, os teus propósitos. Eu quero viver, Senhor, a manifestação da tua graça. Se você crê nisso, meu irmão, minha irmã, se coloque em pé. Nós estamos caminhando para o encerramento deste culto. Mas eu gostaria que você, depois da palavra ministrada, recebesse no seu coração a voz do Espírito. Eu queria que após a palavra ministrada, o Espírito tivesse liberdade para se mover no seu coração, na sua vida. Feche seus olhos e comece a buscar a Deus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro
erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Declare. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. A igreja declara. Me refaz. Mantenha seus olhos fechados. Existem pessoas aqui vivendo um ciclo da resposta de suas orações, mas muitos viveram por anos orando, por anos se entregando, por anos se consagrando, por anos se entregando a Deus, e hoje estão colhendo os frutos daquilo que colocou diante do Senhor. Talvez você tenha recebido o não de Deus sobre aquilo que você planejou. Talvez seja a construção de uma casa, de uma família, um relacionamento. Talvez seja algo material, algo físico, um carro, um bem, uma casa, e você recebeu um não. Talvez seja a cura de alguém ou a sua própria cura. E eu sei que esse não de Deus dói. Mas eu quero que você entenda, que você saiba que a sua permanência inabalável à fé também é manifestação do cuidado, do amor de Deus. Talvez você tenha orado por alguém, talvez você tenha orado por um trabalho e ainda a resposta não veio. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a resposta de Deus vem sobre a sua vida tão clara quanto a luz do dia. E se a resposta for não, haverá paz no seu coração. Haverá paz no seu coração para entender que o propósito de Deus é maior, é melhor, é superior, é soberano, é grande. Se derrama diante de Deus, se joga na presença de Deus, quebranta o seu coração diante do Senhor. Não seja um filho rebelde, não seja um filho birrento,
Não questione a Deus por que não. Não questione a Deus porque Ele não te deu o que você pediu. Se coloque diante de Deus para dizer: Senhor, eu estou aqui e a tua graça me é suficiente, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque o teu poder se aperfeiçoa quando estou fraco. É que eu entendo, é que eu enxergo aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se render diante de Deus, a se render diante da presença de Deus. Se você sentir vontade de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de levantar as suas mãos e dizer: bendito é o nome do Senhor, diga. Se você sentir vontade de declarar o seu amor a Deus, declare. Mas não saia daqui sem a certeza de que Deus está agindo sobre a sua vida. Se você precisa de uma oração, você pode vir à frente. Mas eu gostaria de orientar você a orar com as pessoas que estão à sua volta. Abrace seu irmão, abrace sua irmã. Ore, ore, ore por ele, ore por ela. Ore, ore e se entregue diante da presença do Senhor. Ainda que dor, quero ser moldado. Ainda que dor, quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, quero ser moldado. Ainda que dor, quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Gerando marcas que teve o poder. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Gerando marcas que teve o poder. Eu largo meu eu para ser transformado. Me refaz. Como nós vemos, o Senhor não pode derramar vinho novo sobre o odre velho. Eu creio em nome de Jesus em mudança de pensamentos aqui nesta noite. A partir do toque do teu Espírito, através da palavra ministrada, existe um quebrar de barreiras que impedem com que o teu mover flua sobre a vida dessas pessoas da maneira como o Senhor quer. Oh, Santo Espírito de Deus, vai agindo, vai agindo, vai agindo, vai agindo, Santo Espírito de Deus, quebrando o jugo,
aquilo que é impedimento para que eles levantem as mãos e declarem: o Senhor é o Deus da minha vida, caia por terra. Aquilo que é cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. Toda surdez espiritual caia por terra em nome de Jesus. Todo sentimento contrário à palavra do Senhor cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra. Eu profetizo a nuvem de glória do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus o quebrar do jugo através da manifestação sobrenatural do Senhor. Isso não depende de uma pessoa, isso depende do Senhor. Que os céus sejam rasgados para derramar uma unção nova. Que os céus sejam rasgados para derramar uma alegria nova. Que os céus sejam rasgados para derramar a unção do Senhor. Levante suas mãos, feche seus olhos. Bendiga o nome santo do Senhor, porque Ele está presente aqui. Declare: eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser o vaso novo. Me refaz, me refaz, me refaz, me refaz. Ensina a ser como tu és, Jesus. Oh Pai, neste momento eu me coloco na posição de intercessora pela tua igreja. Eu me coloco na posição, Senhor, de uma pessoa que sabe e reconhece que grandes coisas o Senhor pode fazer. Eu coloco diante de Ti cada uma das pessoas que estão aqui nesta noite. Coloco diante de Ti cada dor, Deus. Cada dor, cada sentimento de abandono. Eu coloco diante de Ti cada sentimento de rejeição. Eu coloco diante de Ti, Senhor, cada dor e pensamento que os faz pensar e agir como se o Senhor não estivesse diante deles, como se o Senhor não estivesse agindo a favor. Em nome de Jesus, que o Senhor flua sobre a vida de cada um, que o Senhor acenda a chama novamente no coração daqueles que se esfriaram, que o Senhor acenda novamente a chama do amor por Ti, do amor pela Tua palavra. Talvez, Senhor, alguns se esfriaram por terem recebido o não do Senhor, mas eu quero colocar diante de Ti e pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito venha com bálsamo para curar toda ferida, venha com bálsamo para curar toda dor, venha com bálsamo para fazer com que cada ferida seja cicatrizada. Eu creio que o Senhor se levanta pelas casas, pelas famílias de cada um.
Eu creio em nome de Jesus que o Senhor se levanta pelo ministério, pela vida espiritual de cada um, e que toda amarra é quebrada na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que toda dor seja amenizada, que as marcas permaneçam para mostrar que o Senhor é soberano, mas que toda dor caia por terra, Deus. Que todo sentimento que contraria a tua palavra caia por terra. Obrigada pela tua presença neste lugar, Pai. Obrigada porque o Senhor se move aqui, Pai. Obrigada porque o Senhor é presente. Acompanha cada um para suas casas, Senhor. Traga a revelação da tua palavra. Traga a verdade que liberta. Traga, Senhor, em nome de Jesus, vinho novo, vinho novo. Eu profetizo vinho novo do Senhor, a alegria do Senhor, o renovo, o cuidado. Eu profetizo em nome de Jesus, vidas aliançadas na verdade, vidas aliançadas na palavra. Eu profetizo em nome de Jesus uma igreja que se levanta para declarar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia! Inspira sempre como tu és, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio que você recebeu uma unção nova da parte de Deus, amém? Olha aí para sua mão, você é instrumento de bênção. Você vai profetizar sobre a vida de 2, 3 pessoas, que o Senhor é por ele, que o Senhor é pela casa, que o Senhor é pela família. Profetize bênção, que a fé seja avivada e que você em nome de Jesus seja fortalecido no Senhor. Que você em nome de Jesus seja fortalecido no Senhor e saia daqui diferente de como entrou. Eu abençoo a vida de cada um de vocês. Declaro uma semana abençoada, o mês de fevereiro cheio da presença de Deus, amém? O mês de fevereiro cheio de milagres, cheio da manifestação do amor. Vá para sua casa na certeza de que Deus está agindo ao seu favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.